Sejam muito bem-vindos à nossa sala de leitura. Bom, hoje é o nosso dia de número 88 do plano de 365 dias. Hoje iniciaremos o livro de Deuteronômio e hoje então teremos a nossa visão panorâmica. Vamos orar. Senhor, te louvo, te agradeço por esse dia, por mais uma sala de leitura que está aberta e juntamente com estes amigos leitores iremos ler e interpretar os textos. Contamos com a ajuda do Espírito Santo, contamos com o Senhor para nos ajudar nessa interpretação, onde estaremos lendo com atenção os detalhes. Queremos descobrir a forma que o Senhor tratou o povo de Israel, que possamos ter como exemplo também para a nossa vida. Então nos ajude, Senhor, nessa leitura de conhecimento que nós estamos fazendo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se você quiser, já deixa sua Bíblia aberta em Deuteronômio, porque assim que acabar a visão panorâmica, a gente já vai ler os primeiros capítulos. O que a gente fala na visão panorâmica? A gente fala sobre o autor, a gente fala também sobre o contexto histórico daquele livro, qual foi a intenção do autor ao escrever aquele livro, ou qual o propósito daquele livro, e nós falamos também sobre qual é a contribuição bíblica, como ele contribui em toda a Bíblia, já que a Bíblia ela é uma junção de 66 livros e um livro ajuda a entender o outro. Então, qual é a contribuição bíblica de cada livro? A gente fala também na visão panorâmica, tá bom? Então, vamos falar sobre o autor. Bom, o autor de Deuteronômio, acredito que todos já saibam por quê. Está dentro do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. E o próprio livro, ele já começa, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, o próprio livro já começa dizendo que estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, o prefácio já anuncia que estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Tá? Há outras referências também para essa afirmação em várias partes do Velho Testamento e também no Novo Testamento. Essas outras referências eu vou mandar para você no PDF. Você vai ter a anotação e aí você faz também o seu estudo complementar. Quando você recebe um PDF, aconselho que você abra o PDF e leia. E se você tiver dúvida, você confere onde está escrito ou você pode também me fazer perguntas, tá bom? Todos os PDFs são enviados nos grupos do WhatsApp e ficam arquivados no canal do Telegram. Para você ter acesso, os links estão na descrição do vídeo. Entre para o grupo do WhatsApp, você recebe mensagens diárias. Entre para o canal do Telegram, lá estão arquivados todos os PDFs desde o primeiro dia. Quem entra no WhatsApp hoje não tem acesso aos PDFs antigos, mas no Telegram está tudo arquivado, tá bom? O contexto histórico do livro de Deuteronômio. Bom, após o êxodo, após Israel saírem da escravidão do Egito, eles partiram para Canaã, terra prometida, lugar de paz, lugar onde eles iriam herdar aquela terra por promessa que Deus tinha feito já ao seu povo. E muito antes do povo ser escravizado, Deus tinha falado para Abraão que a descendência dele seria multiplicada, porém aquele povo iria se tornar peregrino e depois iriam voltar e tomar aquelas terras, a terra dos Moabitas, dos Amonitas, dos Ferezeus, dos Jebuseus, dos Cananeus, enfim, aquela galera toda que nós já lemos também no livro de Gênesis. Então, o que acontece? O povo saiu da escravidão do Egito, foram até o Monte Sinai, ali receberam o pacto e estavam caminhando rumo à terra prometida. Demoraria 40 dias para chegarem lá, mas por causa do espírito de rebeldia e de murmuração, o pecado de Israel, então Deus determinou que aquele povo, aquela geração pecadora de 20 anos para cima, iriam morrer pelo deserto. Então, para isso, o povo foi forçado a vagar pelo deserto
durante 40 anos. E nós vemos também esse relato aqui em Deuteronômio, no capítulo 2, no versículo 7. Pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo e nada faltou. Então, 40 anos eles ficaram vagando pelo deserto, até que por fim eles chegaram em Moabe. Moabe ficava bem em frente a Jericó, tinha um monte, um lugar alto, onde Deus inclusive mostrou ali para Moisés Jericó, ele viu a terra de Jericó, mas não entrou. Então, nesse momento, Moisés ele pega a pena, pega o pergaminho e ele escreve, ele compõe este tratado, um tratado de despedida. Ele vai se despedir do povo, que ele vai morrer, ele não vai entrar na terra prometida, mas ele deixa um tratado para essa nova geração. Por quê? A geração antiga já sabia, já tinha um pacto com Deus no pé do Monte Sinai. Uma geração nova surgiu. Com isso, Moisés ele escreve Deuteronômio, uma repetição de leis. Então, essa foi a intenção de Moisés ao escrever esse livro, e ele tem esse propósito. A geração antiga que tinham recebido as leis e o pacto tinham ficado pelo meio do caminho. Então, a nova geração precisaria confirmar o seu compromisso com Deus, o seu pacto com Deus. Isso nós vamos ler juntos em Deuteronômio capítulo 4, quando Moisés repete as leis para aquela nova geração. Além disso, também eles estavam em uma transição de vida, né? Viveram uma vida escrava, depois uma vida nômade, onde eles não tinham residência fixa, onde a nuvem parava, o povo armava o tabernáculo, e em volta do tabernáculo armavam as tendas. Nós já lemos isso juntos e eu já mostrei imagens para vocês. A tenda não. A nuvem sumia, então, subia, né? E ia caminhando, o povo tinha que ir acompanhando até onde ela parasse. Quando ela parava, o povo mais uma vez tinha que montar acampamento ali. Então, o povo ficou vagando, andando de um lado para o outro durante muito tempo. Então, nessa transição de vida escrava, uma vida nova, nômade, até chegar a uma terra onde ali de fato eles iriam fixar residência, então eles precisariam das leis, precisariam de normas, precisariam de diretrizes, e o livro de Deuteronômio traz essas diretrizes para essa nova comunidade, ainda uma comunidade pactual. Os pais já tinham feito um pacto com Deus e agora esse pacto é renovado na vida deles. E essas diretrizes que Moisés dá aqui em Deuteronômio capacita aquele povo para que eles pudessem viver de forma obediente diante de Deus e cumprirem os seus propósitos, a vontade de Deus para o seu povo. Nessas diretrizes vão aparecer vários temas. Dentre eles, vou destacar aqui alguns para vocês, já na nossa visão panorâmica. Primeiro tema, vai falar sobre a natureza e o caráter de Deus. O principal atributo de Deus, revelado em Deuteronômio, é a santidade. A santidade. Em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver a confissão de fé de Israel. O povo é levado a essa confissão. Eles vão confessar a fé em um Deus santo. Então vai falar da santidade do Senhor, da obediência, que eles deveriam obedecer, e eles vão então ter ali uma confissão de fé, tá? Em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler isso juntos. A santidade e a justiça do Senhor, elas são refletidas aqui por toda a natureza moral da sua lei, e a gente vai ver aqui através das suas leis, as leis morais, a justiça de Deus, a santidade do Senhor sendo revelada para aquele povo. E mostra também ele sendo o único Deus. Deixa eu só ler 2 versículos aqui. A gente vai ler os capítulos inteiros, mas é bom eu colocar aqui alguns versículos só para vocês irem entendendo o que eu estou falando aqui. Ó. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, por exemplo. Dentro da confissão de fé, diz assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, eles precisariam confessar a fé em um único Senhor. Hoje, quando você
vai fazer parte da membresia de uma igreja, normalmente, né? Uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica que segue os ensinos dos apóstolos, ela ensina antes sobre o batismo e a confissão de fé. E no momento ali do batismo, a pessoa vai confessar a fé, dizendo: eu creio que Jesus, ele é o meu único, exclusivo e suficiente Salvador, enfim. Então, o povo aqui, eles foram avisados, alertados que essa seria a confissão de fé. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que te ordeno, aí segue. Depois a gente vai ler junto. Então, a gente vê aqui que a santidade e a justiça do Senhor, elas são refletidas nessas leis, né? Mostrando ele como o Senhor único, o Senhor soberano, a quem aquele povo deveria dedicar toda a força, todo o entendimento, toda a alma, eles deveriam depositar no Senhor. Um outro atributo também de Deus que nós vamos ver aqui em Deuteronômio é o seu amor. O amor de Deus. Por quê? O amor de Deus pelo seu povo é visto repetidamente quando em Deuteronômio vai recontar, o livro de Deuteronômio vai recontar tudo aquilo que a gente já leu, o livro vai recontar os feitos miraculosos que Deus realizou em favor do seu povo. O povo não merecia, mas Deus ama o seu povo e se revela ao seu povo, a sua bondade, o seu favor, mostrando para eles: olha, vocês são os meus escolhidos, eu tenho um propósito na vida de vocês. Nós vamos ver os atos amorosos de Deus, a forma que ele planejou colocar o povo em uma terra boa, em uma terra próspera. A gente vai ver Deus amoroso se revelando àquele povo, perdoando, dando oportunidades, enviando meios para prover uma remissão, um perdão. Aquela cena que a gente leu há poucos dias de Êxodo, Números 20 ou 21, se não me engano agora, onde o povo pecou e Deus enviou serpentes, onde alguns estavam morrendo por causa do veneno da serpente. Mas Deus amoroso acabou que proveu também um antídoto para que eles não viessem mais a morrer. Então, a gente vê aqui o amor de Deus sendo revelado também em Deuteronômio, tá? Muito parecido com o amor de Deus também é a bondade de Deus, né? Deus, ele não era obrigado a escolher Israel. Ele escolheu Israel porque Deus é um Deus bondoso. E mesmo quando eles reclamavam, mesmo quando eles eram desobedientes, Deus manifestava a sua benevolência, né? A benevolência do Senhor, embora eles não merecessem. A mesma benevolência que está também sobre a nossa vida. A gente vai ver também aqui em Deuteronômio uma relação pactual. Como fruto do amor de Deus para o seu povo, Deus estabelece uma relação de pacto. Eu escolho vocês, eu amo vocês, mas vocês também devem refletir esse amor se relacionando comigo em obediência. Vocês devem me obedecer. Vocês devem também, a gente vai ver isso, Deus dizendo o seguinte: vocês devem mostrar para as outras nações quem eu sou através do comportamento de vocês. O comportamento de vocês vai refletir para as outras nações quem eu sou. O versículo 8 do capítulo 7 diz assim, ó, vamos ler juntos. O Senhor não derramou seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que outros povos. Então, Deus não escolheu porque aquele povo era bom, era mais numeroso. Não, Deus escolheu foi por amor. Então, a gente vê a bondade e o amor de Deus sendo revelado também aqui durante a leitura do livro de Deuteronômio. Então, a parte de Deus foi cumprida. Ele escolheu o seu povo e levou-os até a terra de Canaã. Mas a parte do povo também precisaria ser cumprida. Eles precisariam servir a Deus,
adorar a Deus, obedecer a Deus e cumprir os mandamentos. Coisa que, infelizmente, acabou que eles não cumpriram à risca e por isso vieram novos ataques. Mas isso a gente vai entender mais para frente. Houve consequências, né? Pecados e consequências. No livro de Deuteronômio nós vamos ver que o pecado ele é apresentado também no contexto do livro. A gente vai ver sendo apresentado isso no contexto do livro. A gente vai ver o seguinte, que porque eles deixaram de seguir os mandamentos, Deus rompe um relacionamento, esse relacionamento pactual, mas não porque Deus foi infiel na sua promessa, mas porque eles quebraram o pacto, eles não fizeram a parte deles. E isso fere a pureza, isso fere a unidade de Deus ser um só com o povo. Como que Deus seria povo de uma nação corrupta, pecaminosa? Não faria justiça ao caráter de Deus, ao testemunho de Deus. Então, essa desobediência vai acarretar em maldições. É o que diz o texto, e a gente vai ver com detalhes isso em Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28, onde vai falar das bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência. O que aconteceria com o povo caso eles desobedecessem e o que aconteceria com o povo caso eles se mantivessem na obediência. Inclusive, uma das consequências da desobediência foi a perda da dádiva que eles receberam, a terra prometida que receberam por herança, por graça, por dádiva de Deus. Eles vão acabar perdendo essa terra. Babilônia vai atacar o povo, vai levar o povo exilado, vai tomar posse daquelas terras. Isso alguns anos depois. A gente vai chegar nessa história. A gente vai ver também que a idolatria foi um dos principais motivos que conduziram o povo à morte, conduziram o povo a muitas perdas. E é bom a gente passar por esse tipo de leitura, porque isso fortalece a nossa fé, fortalece o nosso temor, o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa obediência a Deus e também revela o seu amor, né, e a sua graça por nós. Por fim, vamos falar da contribuição bíblica. Deixa eu só desativar aqui as notificações aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Espera aí. Contribuição bíblica. Como que o livro de Deuteronômio contribuiu para toda a Bíblia? Depois dos livros de Salmos e Isaías, depois de Salmos e Isaías, Deuteronômio é o livro mais citado no Novo Testamento. Salmos e Isaías é citado no Novo Testamento top da lista, os primeiros da lista. Depois de Salmos e Isaías, vem Deuteronômio. Há muitas citações no Novo Testamento do que está escrito em Deuteronômio. E isso não é apenas nesse termo de ser citado várias vezes. Não é só porque é citado várias vezes que ele contribuiu para o Novo Testamento. Não só porque foi citado várias vezes, mas especialmente pelas passagens onde a verdade teológica aparece estar em questão. Então, quando algumas verdades teológicas estavam em questão lá no Novo Testamento, eram citadas as passagens de Deuteronômio. Jesus citou passagens de Deuteronômio para confrontar o diabo, por exemplo. Lembra na tentação do deserto? Jesus citava, mas também está escrito, e ele citou coisas que estavam escritas em Deuteronômio. Os apóstolos também consideraram de grande importância o que estava escrito em Deuteronômio, citando também no Novo Testamento, ensinando o povo da época atual dos apóstolos. Eles ensinaram a respeito das coisas de Deus, ensinando também como era o relacionamento do povo no passado. A gente vai ver isso nas cartas apostólicas. Quando fecharmos aqui o Pentateuco, concluir o Deuteronômio, nós vamos voltar para o Novo Testamento e você vai ver isso. Você vai ver Paulo citando, olha, porque eles viviam assim, 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 este era o relacionamento, por isso é importante também nós termos passado por essa leitura
do Pentateuco. Conhecer bem também o que aconteceu no início para a gente continuar lá no Novo Testamento, tá bom? Bom, então essa é a visão panorâmica do livro de Deuteronômio, já uma visão ampla do que nos espera nessa leitura, e eu espero que você que está aí do outro lado continue ávido, não desista. Gente, estabeleça uma rotina para sua leitura. Por quê? Isso é comprovadamente, cientificamente falando, que quando a pessoa estabelece uma rotina, aquilo vira um hábito na vida dela. Na verdade, um vício, né? Só que há vícios que são prejudiciais. E nesse caso aqui é um vício saudável. Você vai ter como hábito, sabe? Vai fazer parte da sua vida. Então estabeleça uma rotina. Normalmente no mesmo horário. Olha, todos os dias, tal hora eu vou participar da leitura da Bíblia. Se isso virar para você uma rotina, perfeito. Você não vai quebrar e você vai até o fim. Então, estabeleça uma rotina. Segunda coisa, faça anotações. Anote, porque quando você anota, você está mandando a informação para o seu cérebro várias vezes. O seu cérebro, ele não enxerga o mundo. O seu cérebro, ele enxerga o mundo através de sentidos. Visão, usa os seus olhos. Audição, paladar, tato, todos esses sentidos mandam estímulos para o seu cérebro. Olfato, você cheira, manda uma informação e o seu cérebro vai dizer, estou com fome, dá aquela coisinha no estômago, né? É assim que funciona. Então, quando eu escrevo, quando eu anoto, olha só, uma coisa é eu só ler. Quando eu leio, eu estou mandando a informação para o meu cérebro. Quando eu anoto, eu estou falando para o meu cérebro através da leitura, porque eu estou lendo o que eu estou escrevendo, através do meu tato, porque a minha mão está movimentando ao escrever. E se eu leio em voz alta, então estou mandando a informação também através da minha audição. Olha quantas vezes você manda a informação para o seu cérebro quando você anota. Por isso é importante você fazer as suas anotações. Tá certo? Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, deste lado do Jordão. Então, antes de passar o Jordão, que Moisés não iria passar, você já sabe por quê, Moisés, ele fala com o povo. Estas palavras. No deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel e Lebã, e Azerote, e Dizaabe. Há 11 dias de jornada desde Orabe pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu o quê? No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia dito, que ordenasse a eles, depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarode, em Edre, deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos, pela planície, pelas colinas, e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. Então, olha o texto. Deus jurou, deixa grifado isso aí na sua Bíblia aí. Deixa grifado, versículo 8. Vou até grifar aqui na minha, porque isso aqui tem a ver com o que a gente vai ler lá no Novo Testamento. Ó. Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Você tem um marca-texto aí? Então, grifa aí. Ó. Grifou. Escreve do lado
Estou falando isso agora porque isso não está no PDF de hoje. Então é bom que você tenha na sua Bíblia. Aí você escreve do lado assim, ó, DT de Deuteronômio 1, 2 pontinhos, 8. Deuteronômio 1, 8. Eis que coloquei a terra diante de vós, ide possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a semente depois deles. A semente. Então escreve lá, Deuteronômio 1, 8, escreve assim, ó, a semente. Deus disse que daria a semente, não é as sementes. Não era a várias pessoas. Então, a promessa foi feita a Abraão, que se estendeu a Isaque, Jacó e a semente. É uma semente. Aí escreve assim, ó, a semente dessa promessa é Cristo. Ok? Escreve aí. A semente dessa promessa é Cristo. Quando nós estivermos lá no Novo Testamento, eu vou te lembrar disso aqui. Onde em um dos discursos, um dos apóstolos, ele explica para as pessoas. A promessa era para a semente, falando de uma pessoa. E eles não estavam entendendo isso. E essa pessoa é Cristo. Versículo 9. E eu vos falei naquela ocasião e disse, não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre as vossas tribos e os colocarei como líderes sobre vós. Então, Moisés está lembrando aqui a essa nova geração que um tempo atrás, antes de conduzir o povo, ele viu que a carga estava muito pesada e falou para as pessoas, como que eu vou conduzir vocês? Sozinho, não vai dar. Então, escolham, lembram? Que até foi um conselho do sogro de Moisés. Moisés estava sentado em uma cadeira, tinha uma fila enorme para ele atender, sozinho ele não conseguia, então ele escolheu 70 para ajudá-lo. Então aqui está dizendo como foi isso. Versículo 13, tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre vossas tribos e os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes, é bom que nós façamos o que dizes. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares, e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo, ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos bem como os grandes, não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu a ouvirei. Então, isso aqui é muito importante. Ele falou, vocês vão julgar, não faça diferença, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é carrancudo, se é de cara fechada, não tem essa não. Vocês vão julgar. E a causa que for difícil para vocês, vocês não conseguem resolver, tragam essa causa para mim. Eu as ouvirei. Versículo 18. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que deveríeis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cades Barneia. E eu vos disse, chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, coloca a terra diante de ti.
Vai e possua, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra e nos dirão por qual caminho devemos subir e as cidades que iremos. E o dizer, me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo. Eles foram e subiram um monte e chegaram ao vale de Escol e o espiaram. Então, Moisés disse o seguinte: quando nós chegamos bem próximo à terra que a gente ia possuir, eu falei: vai, possui a terra, não tenham medo. E vocês disseram, Moisés falando para a nova geração o que aconteceu lá atrás. Por isso que é interessante e importante o livro de Deuteronômio. Vocês disseram o seguinte: olha, vamos mandar espias na frente, porque eles vão ver o caminho, volta e fala por onde ir certinho. Moisés disse: tudo bem, isso me agradou, eu mandei. Eles foram e espiaram. Mas e o que aconteceu? Versículo 25. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra e o trouxeram até nós. E nos trouxeram a palavra e disseram: é uma terra boa a que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim, não quiseste subir, mas vos rebelaste contra a ordem do Senhor vosso Deus e murmurastes em vossas tendas e dissestes: portanto, o Senhor nos odeia e nos trouxe da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: este povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. E além disso, vimos ali os filhos de dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez por nós no Egito, diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como o homem leva o seu filho, por todo o caminho em que fostes, até que chegaste a esse lugar. No entanto, nisso não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós, para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas à noite, no fogo, para vos mostrar qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, e irou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, e disse: tu também não estará lá, mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Então, recapitulando a história, Moisés está dizendo que aqueles que foram espiar a terra falaram: a terra é boa. Porém, eles também falaram que era uma terra já habitada. Eles não estavam indo para tomar posse de uma terra que não morava ninguém. Não, ali tinham os inimigos. Deus já tinha falado para Abraão que o povo iria peregrinar, depois iria voltar, porque Deus iria exercer juízo sobre aquele povo, amorreus, fariseus, jerizeus, jebuseus, todo aquele povo que estava em iniquidade. Deus iria usar o povo dele para exercer juízo sobre aquele povo e expulsá-los daquela terra. Mas os espias desencorajaram o povo, dizendo: não, a cidade tem muros altos, tem homens lá grandes, parecem até gigantes, a gente não vai, Deus nos trouxe aqui para morrer, Deus nos odeia. Cuidado com isso. Por que Deus? Por cuidado com a murmuração. Muito cuidado. Isso desagradou a Deus, e Deus disse que aquela geração não iria herdar, e Moisés também não iria herdar. Vocês sabem por quê, né? O povo desanimou também Moisés, e importunou, na verdade, demais Moisés, com o negócio de: Moisés, está faltando água, está faltando pão. E aí não tinha água, só tinha uma rocha. Deus falou para Moisés: vai sair água da rocha, fala com a pedra. Moisés já estava com os ânimos alterados, fez ali um discurso contra o povo, bateu na rocha 2 vezes e saiu água. E Deus falou: não era assim, Moisés. Você não me santificou diante das pessoas. Você também não vai entrar na terra. Então agora você vai encorajar Josué, ele que vai entrar na terra
com essa nova geração. Versículo 39. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham conhecimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, naquela época, Deus falou, as crianças vão herdar, uma nova geração vai herdar, mas vocês voltem, volta para o deserto, vai na direção do Mar Vermelho de novo. O Mar Vermelho era o ponto de partida. Era o ponto de partida, eles cruzaram o Mar Vermelho para ir à Terra Prometida. Chegaram perto da terra, Deus falou, agora vocês vão voltar, por causa da rebeldia de vocês. Versículo 41. Então respondeste e me disseste, pecamos contra o Senhor, subiremos e pelejaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que haveis cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivesses prestes a subir o monte, e o Senhor me disse, dize a eles, não subais, nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Naquela cena, algumas pessoas falarem, não, então tá bom, então a gente vai conquistar a terra. Mas não, agora já era, agora é para voltar para o deserto. Mas alguns teimaram, e Deus falou, não vai, que vocês vão morrer, eu não estou com vocês. Versículo 43. Eu vos falei, e não ouviste, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subiste com arrogância o monte. Então, eles arrogaram ser capazes de irem sozinhos. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Ormã. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a sua voz, nem vos deu ouvidos. Assim, permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Vamos para o capítulo 2. Então, viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. E o Senhor me falou dizendo, já rodeaste esse monte tempo suficiente, virai para o norte. E dá ordem ao povo dizendo, passarei pela costa de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Portanto, tende cuidado, não vos intrometais com eles, pois não vos darei a terra deles. Não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte Seir a Esaú por possessão. Então, eles iriam passar pelos termos de Esaú, mas não era para tomar aquela terra para eles, era só para passar por ali. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes, pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto, esses 40 anos. O Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te faltou. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse, não aflijas os moabitas, nem contendais com eles em batalha, porque não te darei a terra deles em possessão, que dei a Ar, filhos de Ló, por possessão. Em tempos passados, habitaram ali os Emins, um povo grande e numeroso e alto, como os Anaquins. Os Anaquins, os filhos de Anak, já não existiam mais, eu já falei isso para vocês outras vezes. Os gigantes mesmo, aqueles que nasceram daquela mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens, já falei sobre isso na leitura de Gênesis, esses gigantes morreram, teve um dilúvio, a gente já falou sobre isso. Só que também, nesse tempo, tinham homens de grande estatura, homens grandes, homens altos, fortes, a semelhança do que Davi derrubou, né? O gigante Golias, que na verdade era um homem de grande estatura e a Bíblia fala o tamanho dele. Então, aqui no versículo 10 está falando que em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande e numeroso, alto como os Anaquins, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins.
porém os moabitas os chamam de Emins. Antes também os horreus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam quando os destruíram, e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão que o Senhor lhes deu. Agora, levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Porque a mão do Senhor foi contra eles, para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo: Hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, pois não te darei a terra dos filhos de Amon. Nenhuma possessão, porque a lei dos filhos de Ló, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes em tempos passados. Gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto, como os anaquins, mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os horreus diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar até esse dia. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei à tua mão Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começai a possuí-la, e contende com ele em batalha. Neste dia, começarei a pôr o terror e o temor diante de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti e tremerão, e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros do deserto de Quedemote até Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, passarei pela estrada, e não desviarei a mão, nem para a direita, nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu possa comer, e me darás água por dinheiro, para que eu possa beber. Somente passarei a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, então veja, na carta ele falou: olha, eu quero passar pelas terras aí, a gente não vai pegar nada do que é seu, se a gente pegar alguma coisa a gente vai pagar. Nós já fizemos isso como quando passamos pelos territórios dos moabitas, foi assim. Então agora, ó rei de Esbom, deixa a gente passar por aí tranquilo. Mas, versículo 30, Seom, rei de Esbom, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu seu espírito e tornou seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la, para que possas herdar a sua terra. Então, a partir dali, eles já começaram a herdar terras. Não herdaram o território dos moabitas, porque Deus tinha prometido que aquele território seria de Esaú e de seus filhos. O outro território, porque Deus tinha prometido dar aquele território aos filhos de Ló. Então, só passaram por ali tranquilamente. Mas nesse território aqui de Esbom, Deus endurece o coração do rei para que Israel entre em batalha com esse povo e tome aquela terra para eles. Certo? Versículo 32. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele, e aos seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens e as mulheres e os pequenos, e de todas as cidades não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós,
e os despojos das cidades que nós levamos, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades dos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Então, o que Deus permitiu, eles estavam tomando posse. Amanhã a gente continua, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã. Tchau, tchau.